Sobre segurança pública. Esse assunto que é um dos que mais preocupam o brasileiro, que deve estar presente agora nas campanhas eleitorais para as prefeituras. É claro que a segurança pública é uma atribuição principal dos estados, mas aí acaba sobrando um pouco para todo mundo. E você sabe que nós aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação gostamos de abrir o debate e de mostrar também o que dá certo, o que pode ser feito de diferente no Brasil como um todo na área de segurança pública. Nessa semana, houve um encontro em Goiás de comandantes das polícias militares de todo o país, justamente para colocar o foco em Goiás e entender o que o Estado está fazendo para ter bons resultados na área de segurança pública. Eu dou aqui as boas-vindas ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que vai falar ao vivo conosco no Jornal Gente. Bom dia, governador. Seja bem-vindo, hein? Bom dia, Thaís, bom dia ao Guilherme, à Sônia Blota e a todos que nos acompanham aí pela Rádio Bandeirantes, também a Band News TV. Muito obrigada, governador. A gente tem números aqui expressivos sobre a queda da criminalidade no estado que o senhor comanda. Homicídios caíram 56%, latrocínios 88%, furto e roubo de veículos 80%. Nenhuma ação do novo cangaço, que havia atuado em Goiás e no Centro-Oeste de forma muito forte, não foi registrada, nenhuma ação registrada no último ano. O que é que mudou na segurança pública de Goiás? Qual que é o segredo, governador? Thaís, a verdade, quando assumi o governo do estado, entre as 100 cidades mais violentas, Goiás constava com 4 cidades. A situação no estado era de roubos, em média, para se ter uma ideia, de 1.000 carros mês aqui no estado de Goiás. As seguradoras não mais estavam atendendo a demanda no estado, roubo de carga, roubo de combustíveis, roubo de supermercados, as pessoas nas ruas para ir aos pontos de ônibus, enfim, uma insegurança plena, total, aquilo provocando uma situação de inibição das pessoas em irem à rua, abrirem o seu comércio. As regiões do entorno de Brasília, então, que ali pela proximidade com Brasília, a certa era quase que 100% ocupado pelas facções criminosas, já que o índice ali de renda per capita em Brasília é muito alto, e com isso existe uma disputa muito forte naquela região das facções, lógico, como na capital e outras cidades maiores, e tudo isso era um retrato de como eu recebi o Estado em 2019. Ora, diante daquele cenário, tinha problemas a resolver. Mas, naquele momento, como médico que sou e cirurgião, eu tinha que decidir qual era o ponto mais importante, qual era a situação que mais impedia meu Estado de crescer, e criou-se um endividamento enorme do Estado, o Estado sem cumprir seus compromissos, sem pagar salários. Então, isso me fez, ali naquela decisão, não é que não tenha que me ocupar dos outros problemas, mas naquele momento, tá certo, eu, na posse, à frente das minhas forças de segurança, eu determinei aquilo que ficou bem conhecido: ou bandido muda de profissão ou muda do estado de Goiás. Ou seja, em Goiás, bandido não se cria. E aí nós fizemos uma interação das polícias. Hoje a interação nossa é muito forte, extremamente hoje articulada entre uma e outra polícia. É congruente hoje, não existe disputa entre as nossas polícias. Seja militar, seja a polícia penal, seja a polícia científica, a polícia prisional, seja a polícia militar, todos nós hoje agimos também em compartilhamento com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. A Polícia Federal tem sido, assim, uma grande parceira na área da inteligência e da mobilização, que nós também avançamos muito. Mas vamos aí, didaticamente, dizer o que foi feito. Primeiro, um controle real das penitenciárias. Aí sim, Thaís, aí nós vimos os crimes caírem violentamente. As penitenciárias no Brasil, que não era diferente em Goiás, são verdadeiros escritórios do crime. Ali você vê a estrutura toda montada com Wi-Fi, com telefone, com armamento. Então, eles mantêm o controle num clima de impunidade. Isso encoraja os seus, tá certo,
que estão fora no sentido de dizer o seguinte, olha, ninguém é punido, não tem pena, porque o faccionado que está preso, ele está comandando lá de dentro na vida tranquila. Aqui em Goiás, para você ter uma ideia, na penitenciária tinha quarto de motel que era alugado a R$150 a hora, consumo de cocaína, festas, churrascos, enfim. É aquilo que você vê em muitas penitenciárias hoje no país, era a mesma situação que acontecia aqui. No momento em que nós implantamos um sistema onde nós isolamos as facções e impusemos regras duras no Estado, aí você viu que a queda foi uma queda substantiva e, junto a isso, também integrando a inteligência de todos os setores das nossas polícias, junto com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e aí especializando e criando batalhões especializados. Você sabe, eu acredito muito nisso, e com isso nós fomos formando pessoas qualificadas cada vez mais em cada uma das áreas, seja na área de fronteira, de droga, de sequestro, de assalto a banco. Você tem uma ideia, nunca tivemos um assalto a banco, nunca tivemos uma explosão de um carro forte, nunca tivemos um sequestro, nunca tivemos um novo cangaço. Então, isso tudo é diante dessa formação dos nossos batalhões especializados que foram agindo de maneira a não ficar apenas ali coibindo aquelas pessoas que praticavam aquele crime mandado pelo comando da facção ou por aqueles que coordenavam aquela área, ou seja, roubo de fazenda, roubo de gado, roubo de máquinas, roubo de combustíveis, roubo de carga. E com isso tudo nós fomos chegando àqueles que eram os comandantes desses processos e assim, o que você viu em Goiás? Goiás hoje é um estado que você tem segurança plena, total. O seguro no estado de Goiás é o mais barato no país, tá certo? Para tudo. Os supermercados dispensaram a segurança privada, tá certo? Não se tem mais necessidade de carro blindado no meu estado de Goiás, tá certo? As pessoas transitam aqui, as pessoas humildes, tá certo? Isso é a prova maior, Thaís, o quanto as pessoas mais humildes e os trabalhadores sofrem com a criminalidade e com a violência instalada quando o Estado não tem controle sobre a criminalidade. Então, para você ter uma ideia, eu fui o primeiro governador a ser reeleito no primeiro turno e também o mais votado na capital, um fato inédito. Por quê? Porque a mãe que ia pegar o ônibus, a mãe que ia levar o menino para o colégio, a mãe que falava no celular ou que ia com o celular para o ponto de ônibus, essa mãe dizia, olha, eu agora estou vivendo uma outra realidade. Eu transito, eu ando, eu abro a minha panificadora às 4 horas da manhã para fazer o pão, eu não sou assaltada, eu transito com meus filhos, eu vou ao ponto de ônibus, eu passo o final de semana e não assaltam minha casa. O supermercado já não tem mais esse custo. O empresário e o produtor rural compram a sua caminhonete e tem a sua segurança ao andar. Antigamente ninguém tinha coragem de ter um carro a diesel em Goiás. Aquilo era quase que um estímulo ao latrocínio, porque os bandidos chegavam para tomar aquela caminhonete mesmo e desmontá-la ou se não levá-la para a Bolívia, então, ou para o Paraguai. Então, quer dizer, isso tudo é uma estrutura que foi criada e que nós conseguimos desarticulá-la no estado de Goiás. Então, hoje aqui, as pessoas, não é sensação, essa coisa de sensação, isso não é sensação de segurança. Aqui em Goiás é segurança plena, ou seja, as pessoas sabem que aqui a nossa polícia ela é capaz, ela é competente, ela é operacional, ela entra para resolver, ela entra para proteger a população do estado de Goiás ou quem nos visita. Então as pessoas têm um outro ambiente de trabalho e isso tem feito com que Goiás tenha recebido um número significativo de empresas que têm migrado para o estado de Goiás, de pessoas também que têm mudado para o estado de Goiás em decorrência da segurança pública. Isto é que realmente promoveu a alavancagem do estado. Governador, é um prazer tê-lo conosco aqui no Jornal Gente. Eu estou
apresentando aqui direto do Arco do Triunfo, né, por conta dos Jogos Olímpicos aqui da França, aqui de Paris, né? A gente faz normalmente a apresentação no nosso estúdio, mas agora a gente está na rua e estamos observando bem o movimento aqui da segurança. Porque a França lida com outro tipo de problema, que é o terrorismo, né? E o número de furtos e roubos aumentou muito nos últimos anos, mas muito mesmo. E agora, com a chegada dos Jogos Olímpicos, o legado da segurança, a gente espera que continue por aqui. Foram 45 mil agentes das forças de segurança colocados só para o momento da abertura e também para ficar fazendo a ronda aqui por Paris, porque os jogos estão acontecendo espalhados pela cidade. Aqui não existe a questão do assalto com arma de fogo, mas existe assalto com faca e aconteceram alguns roubos pontuais, assim, que, enfim, foram mais golpes do que roubos, mas a queda do número de roubos e furtos essa semana, ela foi, assim, muito, mas muito grande. E o que prova que polícia na rua faz toda a diferença. Com a experiência do senhor, com o que está acontecendo em Goiás, como administrar um efetivo de agentes de segurança em grandes metrópoles? Como essa realidade pode ser aplicada no Brasil? Obrigado, Sônia. Eu acho que, desculpe, eu tenho certeza absoluta que desde que você tenha um governante que assuma responsabilidade e deixe as polícias trabalharem, com controle de uma corregedoria forte que não admita excessos. Eu nunca admiti, tá certo? E aqueles que caminharam por este lado, todos foram ou presos e também desligados da polícia. Não aceitamos aqui pistolagem, não aceitamos milícias, não aceitamos nada que distorça aquela finalidade do cidadão. Ou seja, o governante tem que ter estatura moral, não estar envolvido e nem ser ali porta-voz de ninguém quando chega ao governo. Ele tem que ter esse nível de independência para que todas as forças de segurança o respeitem, para que saiba que ele ali não está aliado ou conivente, ou muito menos ali com medo de enfrentar essa situação. É fundamental que haja uma ação do líder para, junto à tropa, poder dizer, olha, queremos resultados, acompanhar esse resultado diário. Eu sou um governador que meu ajudante de ordem me informa de todas as operações que estão ocorrendo minutariamente. A cada momento que ocorre uma operação em Goiás, eu sou acionado, imediatamente a minha assessoria faz contato com quem está no comando da operação e ali eu sei como é que as coisas estão ocorrendo, como está acontecendo. Isto porque eu sempre tive noção clara, objetiva na minha vida, com a experiência que tem como parlamentar de muitos mandatos, senador da República, deputado e governador, que se você não tem segurança pública, você não tem Estado Democrático de Direito. É uma farsa, é uma mentira dizer que, olha, segurança é uma parte que é importante, mas não tem o mas. Sem segurança pública, você não tem Estado Democrático de Direito. Cidadão que tem o seu Estado comandado por faccionados em áreas que são impedidas o cidadão poder entrar, aquilo ali não é aquilo que a Constituição determina. O cidadão tem direito ao livre trânsito, expressão de pensamento, como deve ter o Estado a responsabilidade de garantir a ele a segurança. Então, eu posso dizer com toda tranquilidade, Sônia, que as ações nós temos. Nossas polícias são eficientes. Tanto é que, se nós implantarmos o mesmo sistema, nós vamos desbaratar essas quadrilhas, vamos resgatar e vamos reocupar esses territórios todos que foram hoje dominados pelas facções que acredito que seja maior até do que aqueles que estão sob domínio da federação, dos estados federados no país. Ontem mesmo eu li uma notícia que vocês publicaram, que os próprios servidores da FUNAI não conseguem entrar mais em Roraima, no Amazonas, porque tem que pedir ali autorização aos faccionados. Ou seja, o narcotráfico tomou conta, além de cidades, tomou conta da Amazônia brasileira. Lá hoje, para você circular,
eles é que comandam os garimpos, ele é que comanda o tráfico e contrabando de madeiras, ele é que comanda toda aquela região em comum acordo com outras facções, passando a ter ali as maiores refinarias e exportação de drogas, pode-se dizer, do mundo. Então, esta é uma realidade que o Estado precisa enfrentar. A realidade da França é uma outra realidade. Tive a oportunidade de também viver aí e dizer que realmente aí você tem muito mais um enfrentamento, talvez, de pessoas que vieram de outros países, tá certo? De uma presença ainda atingida muito ali pelo Oriente Médio, tá certo? De uma luta, às vezes, religiosa, e que isso tem, além disso também, que casos atos terroristas, é uma cidade que tem um fluxo muito grande de turistas e, como tal, às vezes as pessoas ficam expostas a estes aí assaltos. Mas, na verdade, são situações diferentes. A América Latina, ela tem um nível de violência que é comandado principalmente pelas grandes e poderosas facções que hoje comandam grande parte da América Latina. E a Europa convive com uma outra realidade que também é complexa e que, sem dúvida nenhuma, eles têm aí a experiência e a eficiência de cuidar delas. Governador, bom dia. Guilherme Macalossi aqui, um prazer falar com o senhor. Deixa eu lhe perguntar, o senhor deu uma entrevista recentemente, disse que não tem diálogo com o governo federal em matéria de segurança pública. E nós sabemos que, para a execução de segurança pública, é importante ter uma cooperação entre os entes federados. Então eu lhe pergunto por que isso acontece e qual é a avaliação que o senhor faz do trabalho do ministro Ricardo Lewandowski da Justiça. Bom, primeiro que eu jamais me pronunciei dizendo que eu não tenho relações com o governo federal. Eu sou um democrata. Eu sou um homem que eu tenho uma vida no parlamento. O senhor nunca me viu contestar decisões de plenário, e muito menos do painel. Eu sou uma pessoa que aceita a vitória, aceita a derrota, tá certo? Eu sou um homem que a vida toda me comportei dessa maneira. Agora, o que eu contestei, e aí sim, objetivamente, foi quando, e não publicada até hoje, mas numa matéria publicada, se não me engano, na Folha de São Paulo, em que o ministro Lewandowski sinaliza que ele propõe agora uma matéria que é uma emenda à Constituição brasileira, que se trata do Sistema Único de Segurança Pública, chamada SUSP. Bom, ali, o que eu esperava, tá certo, era que o ministro dissesse a nós, olha, vamos, sem dúvida nenhuma, ampliar nosso controle de fronteiras, vamos fazer parceria com os países limítrofes, vamos buscar ações de forças que possam agir também, independente da fronteira com os países, possam agir em todas elas e elas também no Brasil. Vamos realmente ampliar nossos investimentos na área de inteligência, vamos buscar satélites capazes de poder identificar e guardar melhor as nossas fronteiras, vamos aí adquirir drones de longa distância para nós fazermos operações bem identificadas e focadas naquilo que é a invasão do nosso território. Vamos, sem dúvida nenhuma, ter, lógico, uma parceria com o comando das nossas polícias militares, que cada uma sabe da sua realidade no seu próprio estado. Agora, o que me estranhou aquilo que foi sinalizado, a pequenez da proposta, onde ela trata de um detalhe de, olha, vamos fazer um SUSP para que eu possa dizer o que a polícia militar de cada estado tem que fazer. Ora, como é que de Brasília você quer saber o que está passando em cada estado com mais capacidade do que essas estruturas que estão no estado? Então, é uma inversão completa, tá certo? E, desta maneira, olha, aqui, agora, a partir de hoje, uma terra invadida, uma propriedade invadida, terá que ser avaliada, analisada por um conselho. Isso, onde é que está o direito de propriedade? Aqui em Goiás, tá certo? Imediatamente, quando se tem um sinal de uma invasão, imediatamente as forças de segurança já chegaram. Não tem a invasão, não tem nenhuma invasão em Goiás. Não tem, não acontece. Mas, governador, tem cooperação entre a União e o Estado de Goiás em segurança pública? Eu acho que é isso que nós queremos.
né, entender Eu essa gastei. dinâmica das relações entre os entes federados. Sim, sem dúvida. Por exemplo, eu tenho as duas plataformas mais modernas, tá certo, que a Polícia Federal tem. Eu fui o primeiro Estado a assinar parceria com eles, tanto de crime cibernético quanto de combate à pedofilia. Então você vê que tem plena função em parceria. Agora, não tem por que intervir se um governador quer fazer uso de câmara, o outro não quer fazer uso de câmara. Não tem que saber como é que vai tratar em problema de invasão. Isso é problema de cada Estado. Isso é autonomia do Estado. Nós temos que combater o crime. Agora, não ter que ter tutela federal, porque daqui a pouco você vai dissolver os Estados. Que agora você tem uma reforma tributária que concentra tudo em Brasília. Agora você tem um SUSP que concentra toda a segurança pública em Brasília. Então, dissolva-se os estados. É isso que o governo quer? Então, tudo bem. Agora, se quer conversar de segurança pública, conversa com quem não fica na teoria. Conversa com quem, na prática, pode mostrar experiência. Pra você ter uma ideia, eu já cheguei a um patamar, tá certo? Que nós temos hoje um investimento na nossa polícia, em toda a área de estrutura da nossa polícia, como também armas, veículos, tecnologia, tudo isso hoje, tá certo, que já chega a 17 bilhões de reais. Quer dizer, qual é a parcela do governo hoje? 970 milhões de reais. É menos de 1% de toda a nossa ação toda. Então, qual é o significado da parceria? Onde é que está uma construção de penitenciária, já que os crimes são federais? Eu estou tratando de crime federal. Qual é a contrapartida que eu recebo? Eu estou tratando de contrabando de armas, estou tratando aqui de lavagem de dinheiro, estou tratando de contrabando de droga, de prisão de drogas e de traficantes. E aonde está? Eu invisto 17 bilhões no meu governo todo, de 19 até hoje, e o governo não investe 1 bilhão em Goiás. Quer dizer, menos de 1%. Então, você vê onde é que está essa parceria. Essa parceria está sendo jogada nos ombros dos estados, tá certo? Onde é que esse fundo aí, ou penitenciário de segurança pública, chega nos estados? Não chega. Aí eles vão dizer a você, mas é porque eles não cumprem a burocracia. Quer dizer que todos os estados são incompetentes? Todos os estados não conseguem? É isso? É porque realmente você sabe muito bem que dos primeiros que são contingenciados, e não sei se com a fala do presidente ontem, ainda esse fundo não será contingenciado, porque diz que vai contingenciar agora 15 bilhões, não sei se esse fundo também será contingenciado, vamos ver amanhã no Diário Oficial. Mas é isso aí, ou seja, segurança pública é feita. Agora, não com achismo, não com teoria de quem nunca realmente enfrentou a realidade e sabe realmente como resguardar a segurança pública em seus estados ou também resgatar aquilo que a sociedade demanda. Tanto é que a pesquisa hoje mostra que 75% da população hoje está preocupada com a violência que toma conta do país. Queria agradecer ao governador Ronaldo Caiado, governador de Goiás, falando ao vivo aqui para todo o Brasil, no Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes e pela Band News TV. Obrigada, governador. Até a próxima, hein? Muito obrigado, Thaís, ao Guilherme, a Sônia, a todos que nos acompanham nessas entrevistas da nossa TV Band News e também na Rádio Bandeirantes. Obrigada. Agora, 8h40.